aleatório para informar que os PMs em patrulha estão a caminho da QRU, que tem que informar pro cupom, né? Que tá a caminho da QRU ou da QRR. Que a viatura chega e vira. A primeira viatura que chega é o que vai mandar na ação, o mandante da ação. Sim, sim, Que tem prioridade na negociação. sim. Bacana. Teve alguma regra assim que tu leu que não entendeu muito? É, não, porque eu já conheci bastante já de. Assim, teve um aqui que eu não entendi como é regra de lojinha e tava aqui. É necessário um mínimo de 4 bandidos para iniciar um sequestro. Então, o que deu de me entender é que caso você for assaltar alguma lojinha e tiver refém, aí para levar o refém tem que ter no mínimo 4 bandidos no carro para poder pegar o refém. É isso? Isso, exato. Exatamente. Ah, sim, E tu, Sekai? entendi. Você ficou com regras de Boa sequestro, né? noite, né? Boa noite. Positivo. Bem, eu achei a regra 10 bem, né, explicativa que, como é que foi a palavra que o HD falou? Qual? É, a, quando você falou que a regra é bem, Aí até agora para me lembrar também é difícil. Autoexplicativa. vou falar, bem Bem explicativa. complicada? Ah, tá. É bem explicativo. A regra é 10. Proibidos a skin de loli em ação grande, apenas em ação de rua. Eu achei Uhum. essa bem explicativa. Teve algum que tu ficou em dúvida? Em dúvida, deixa eu, calma aí. A 9 é que é permitido sequestrar o policial que entrar dentro do local do sequestro. Necessário ele render e fazer negociações. Só pode sequestrar o negociador caso ele entre no local do sequestro. Isso. É Essa que eu assim, fiquei bem em dúvida. então, um exemplo, a fazenda, né? A fazenda a gente conhece a fazenda como um local aberto, mas que geralmente a gente coloca o refém sempre dentro de uma casa, né? Dentro de uma casa que é sem porta e tal, ali o refém fica ali. Se o policial entrar lá pra dentro pra ver o refém, aí é permitido você sequestrar o policial nesse tipo de situação. Levando em consideração que você deve ter mais de 8 bandidos para que isso aconteça. Entendeu? Está lá Entendi. na regra 3. Será necessário mínimo 8 bandidos para iniciar o sequestro em locais abertos, como favela, prédios e locais isolados. A fazenda é um deles. Entendeu? Uhum. Pronto, vamos dar seguimento aqui. Beleza. Vou apresentar algumas situações aqui para vocês agora, na prática mesmo assim, de situações do cotidiano que pode acontecer. E eu queria ver mais ou menos o que é que vocês podem argumentar sobre isso, né? Eu vou perguntar e aí vocês seguram a resposta para vocês. E aí, quando eu pedir para falar, eu vou desmutar e aí cada um fala na sua vez, beleza? A primeira é: um jogador tá na principal e ele tá fora de ação, andando no carro dele e tudo mais. Ele vai e atropela outro jogador que também tá andando assim no meio da principal, atropela outro jogador. E ele usa o argumento de que ele perdeu o controle do carro. Passou por cima daquele jogador e saiu fora. Isso vocês considerariam VDM. Eu vou estar mutando o HD e o CK e o Drake vai falar agora. Pode falar, Drake. É que eu tô comendo aqui. No caso, ele tá andando normal, né? Sem participar de nenhum tipo de ação. E aí ele atropelou outro player que tava andando, no caso de a pé, e alegou que tinha perdido o controle, né? Uhum. Bom, indo pro lado do RP, se ele tá andando normalmente, não tá participando de nenhuma ação, fuga, nem nada do tipo, e ele comete um atropelamento dentro do RP, o da hora seria ele parar e prestar um socorro, né? Perguntar se a pessoa tá bem, alguma coisa assim, e tudo. E
e depois dá seguimento ao RP, que isso demonstra que realmente ele às vezes estava distraído, alguma coisa assim do tipo, não teve o interesse de atropelar ou de tentar matar o player que foi atropelado em questão. Então eu acredito que desde que ele não volte a fazer novamente, né? Aí eu acredito que é tranquilo, não cabe uma punição para ele por causa disso. Entendi. Tem outro caso. Se um jogador ele xinga outro jogador no chat fora RP de gordo safado. Só que a skin do cara é uma skin de gordo. Isso tu acha que é motivo de dar banimento, de multar o cara ou de dar uma advertência nele? Acredito que depende do contexto, né? Do que está acontecendo, se é uma discussão, se é. Às vezes o cara simplesmente está ali conversando com uma pessoa que ele tem uma afinidade ou que ele conhece. Então, com um amigo, né? É normal a gente usar essas palavras ofensivas, mas não com o intuito de realmente degrinir a imagem da pessoa. Então tem que ver o contexto, se caso realmente tá tendo uma discussão acalorada, e a gente vê que o cara tá realmente partindo para um pouco de preconceito, de agressão ali, talvez caberia uma punição, mas mediante a skin, né, que está sendo usada, eu levaria mais pro lado do RP e ficaria de olho para ver se isso não evolui para alguma coisa mais pesada, que isso já sai um pouco do limite, né? Para aí sim já cabe uma punição. Bacana, da hora. Vou falar aqui com o HD aqui agora. Beleza. HD, Opa, e aí? O que é que você acha? primeiro depende bastante do contexto. No caso, a pessoa que estaria na rua, ela estaria no meio da rua ou estaria passando de uma calçada para outra? Estaria andando na calçada normal. Ah, tá. Então ela estaria andando na calçada e o veículo estaria andando na rua normalmente. Uhum. Então eu acho que depende bastante, por conta que a pessoa que perde o controle de um carro, ela não vai perder em uma estrada vazia sem nada. Depende bastante do contexto. Caso o carro tenha alguma coisa, é, aconteça alguma coisa com o carro em algum momento. Porque falta de freio é uma coisa que nesse momento, mesmo que você vai perder o controle, você não vai jogar o carro para a calçada, porque se for uma estrada livre, sem carro algum, reta, não tem não tem perigo de acontecer alguma coisa, mas eu acho que caso no momento que ele atropele a pessoa, ele use. Como é que eu posso dizer isso? De perder o controle. Porque é bastante difícil a pessoa perder o controle e o carro virar do nada. É uma coisa assim que quebra bastante a física. Então, eu acho que o que a pessoa tinha que fazer? Perder o controle, parava o carro, descia do carro e via se aconteceu alguma coisa com a pessoa, se a pessoa precisava de alguma coisa. Porque punir uma pessoa por VDM assim, realmente pode ser que ter sido um praticado um anti-RP ou não, porque realmente pode ser que perca o controle do carro. Mas se a gente for voltar mesmo ao RP, a essas coisas, seria bem difícil perder o controle do carro. Então, eu acho que não precisaria punir se fizesse, tipo assim, se tivesse nesse contexto que eu falei, em não, calma, misturei as coisas aqui. Caso não tivesse no contexto que eu falei, que seria numa reta, em algum lugar assim, agora se fosse um lugar de curva, um local muito movimentado, teria essa chance de alguém bater no carro e de jogar o carro até o cidadão. Então pode ser bastante coisa que pode ser discutida, mas eu acho que na real não seria realmente preciso punir, dependendo do contexto da história. Beleza. Vou desmutar o Sekai aqui para escutar. Sim, tem mais uma. Ah, tá. Um Pode jogador falar. xinga o outro no fora RP de gordo safado. Só que a Fora skin do RP, cara, no fora RP, xinga o outro de gordo safado. Só que a skin do cara é uma skin de gordo.
Como é que tu agiria nessa situação?